Chega aí! Olá. Boa tarde, meninas. Boa tarde. Eu vou começar para falar do nosso trabalho, como a gente aprendeu bastante aqui com a Jéssica e com a Diana. Nosso trabalho é a gente, é a nossa história, a nossa jornada. E a minha história começa com essa frase: e se eu fizer, apesar de? Porque as transformações que eu tive na minha vida, que levaram ao meu negócio hoje, elas vieram através de condições desfavoráveis, não ter condições favoráveis e fazer apesar disso. Então, a primeira condição desfavorável que eu encontrei aí na minha vida, eu vim de uma família pobre, né, da periferia, assim, estudei sempre em escola pública. E meu pai falou, eu tinha uns 17 anos, ele falou para mim que para eu fazer uma faculdade, teria que ser pública, porque eu não teria como pagar. E as estatísticas todas contra mim, como fazer uma faculdade pública, sendo que você sempre estudou na escola pública, o paradoxo da educação brasileira. E apesar disso, eu estudei muito, com muita vontade, eu passei. E as minhas transformações na carreira também vieram a partir disso. Então eu tive um burnout, eu trabalhava demais mesmo. Eu alcancei uma posição de sucesso como pedagoga, né? A Diana até mostrou, pedagoga ganha R$2.500. E eu me formei em pedagogia, mas eu consegui fazer uma carreira executiva como gerente de RH numa grande empresa. E eu era infeliz, profundamente infeliz. Não só na minha carreira, mas aquilo refletia pela vida toda, né, como um todo. E eu entrei num processo de burnout muito grave, tive depressão, me afundei mesmo, fiquei 2 semanas assim, em um estado semi-vegetativo, tendo que dar conta assim, da minha vida e criar os meus filhos, que eram pequenos, eram bebês. E a minha filha, ela era bebezinha mesmo, e eu tive que desmamar ela, porque eu tive que tomar um remédio tarja preta. Isso acabou comigo. Eu falei, essa vida eu não quero nunca mais. E isso partiu... Acho que isso é uma bobagem. E isso partiu da... Voltou. E isso fez com que eu largasse o mundo corporativo. E eu prometi para a empresa, eu nunca mais fiz uma empresa de iniciativa privada na minha vida, porque eu me senti extremamente sugada e aquilo interferia na minha vida como um todo. E aí eu fui pesquisar possibilidades. Aí pensei em montar uma sorveteria, uma cafeteria, falei, mas eu tenho dinheiro para investir, o que eu vou fazer? Aí não sei porquê, eu fui para a área dos concursos, eu vou fazer um concurso público e eu quero trabalhar, quero ser servidora pública, quero ganhar bem, quero trabalhar, mas quero ter meu horário para sair e meu horário para entrar, enquanto os meus filhos forem pequenos. E aí, de novo, a estatística contra mim, porque o concurso que eu queria, as pessoas demoravam 2 anos para estudar, geralmente eram da área do direito, da área da contabilidade, e eu não tinha nenhuma experiência prévia, mas eu resolvi fazer, apesar de, e acabei passando no concurso com 6 meses de estudo, que foi um recorde para mim. Então, eu colocava as crianças para dormir, estudava madrugada fora, e isso foi uma grande vitória para mim, uma grande cura para mim. E como toda vitória, antes vem um desconforto, né, vem um perrengue. Teve o meu divórcio também, em 2018, e é por causa disso que eu estou aqui hoje falando com vocês. Porque veio um chamado para mim de liberdade, de independência, e eu precisava dar conta da minha família e dos meus 2 filhos por mim mesma, financeiramente inclusive. E aí o meu trabalho como servidora pública era insuficiente para isso. Eu fui buscar empreender. E eu escolhi empreender justamente na área da carreira. Hoje eu ajudo mulheres a descobrirem o que elas amam fazer profissionalmente e ganharem dinheiro com isso. Mas por quê, né? Porque eu descobri que assim, as crenças que eu vi em mim, eu vejo hoje nas minhas clientes. Então tem tanta gente que faz melhor que eu vou ficar 10 anos nesse emprego que eu não gosto, quando eu ganhar dinheiro eu saio,
eu não tenho tempo para fazer nada extra, já que eu já estou estafada, cumprindo a minha rotina de mãe, mulher, enfim. Não existe esse negócio de ser feliz no trabalho o tempo inteiro. E vocês devem ouvir isso também das clientes de vocês. E essa parte do casamento, né? Fico pensando que meu casamento tem que dar certo, porque se não der, eu não consigo bancar a vida que eu quero, eu não consigo sustentar os meus filhos. E isso é o que mais vale para uma mãe. E quando eu entrei na mentoria, eu percebi que, assim, muitas das crenças que eu percebia nas minhas clientes, elas estavam em mim também. Então eu estava com medo de entrar na mentoria, porque eu não acreditava na minha capacidade de gerar o dinheiro do investimento. Eu quis parcelar em 12 vezes para eu ir procrastinando a minha ação. Eu vou conseguir em algum momento pagar isso, mas dando aquela procrastinada básica. Eu acreditava, e eu acredito, de corpo e alma no potencial das minhas clientes, mas eu não estava acreditando no meu próprio potencial. Então é muito sobre a gente olhar para nós também. Eu estava com a carteira vazia e a agenda cheia. Não só cheia assim, de clientes que pagavam barato, né, onde o meu tempo não valia a pena, assim, financeiramente eu estava em desvantagem. Eu tinha uma viagem marcada de um mês, com passagem comprada, aqueles compromissos de final de ano, porque final de ano tudo acontece, né, gente? Trocando milhares de coisas de Natal, de Ano Novo. E aí surgiu a oportunidade de fazer a mentoria com a Diana. E eu pensei, por que ela não deixa isso para janeiro, gente? Isso é agora. E aí eu cheguei à conclusão que muitas das nossas clientes chegam. Eu não tenho nem tempo e nem dinheiro, não é? Conclusão, não vai dar certo. Não vai dar dessa vez, mais pra frente, quando ela lançar em janeiro, aí eu faço. Mas aí ela me ligou, ela mandou um áudio, e ela quebrou todas as minhas objeções, porque ela tinha razão. E ela foi buscar a cliente ideal dela. E isso me ensinou muito. Então, apesar, né, de novo, das condições desfavoráveis, eu fui lá e fiz, decidi fazer. Eu queria mostrar para vocês a minha linha do tempo, o meu resultado. Então, eu paguei a mentoria à vista no cartão. E suei para fazer isso, fiquei sem dormir na noite. Dia 19 eu fiz a avaliação individual com a Larissa, que está aqui. E a minha meta era de 2K. Eu falei, eu já tenho um outro emprego, eu já não tenho tempo. Então, se eu colocar uma meta aceitável para complementar a minha renda, para mim já está ótimo. Aí ela virou para mim e falou, mas por que você não faz 5? Aí eu, ai meu Deus, 5 agora? Tá. Põe 5 aí só para a Larissa ficar feliz. E aí, depois eu mudo. E eu entrei assim, vou tentar os dois. Só que a partir do momento em que a Larissa me desafiou, eu falei, eu vou buscar esses 5 aí para mostrar para a Larissa. E aí, 10 de janeiro, apesar das viagens que eu estava fazendo, estava em outro lugar, estava na Europa, então eu estava assim, querendo aproveitar a viagem, mas gastando também, querendo aproveitar a mentoria que eu tinha comprado. Apesar disso, eu consegui aí recuperar 120% do investimento da mentoria antes da fatura do cartão vencer. Então, assim, 17 de março eu entrei aqui no palco para contar para vocês que eu e a Larissa erramos a meta e a minha recorrência agora é de R$7.000 por mês. E vai subir. E a minha estratégia, o que eu usei? Primeiramente, quebrar as minhas barreiras internas, quebrar as minhas crenças. Então, se eu já fiz muitas coisas incríveis, eu posso fazer isso também. E para provar também a minha teoria sobre as mulheres que eu ajudo. Porque se o nosso negócio é sobre a gente, o que eu acredito eu posso mostrar. Então eu vou ser meu próprio case de sucesso. E eu comecei a ler meus depoimentos. A gente às vezes pede depoimento para as pessoas dão depoimento para a gente espontaneamente e a gente acha que é para mostrar. E muitas vezes é para a gente ler. Então eu comecei a ler meus depoimentos e eu concluí que eu gero resultado para as pessoas. Então eu vou acreditar nelas. Eu não vou acreditar na minha mente sabotadora que está me falando que eu não sou capaz. Eu vou recuperar o meu investimento de forma rápida, focando no meu network, nas pessoas que eu conheço. E aí depois eu vou montar uma estratégia para escalar,
coisas que são mais desafiadoras para mim. Aprender o que é uma landing page, né? Montar um conteúdo editorial, fazer stories todo dia, fazer posts todo dia, ainda é uma coisa muito desafiadora para mim. Então, eu vou começar aqui do básico e depois eu vou implementar outras ações aí de longo prazo. Na prática, a minha estratégia, e é o que eu aconselho para quem está começando aqui, que eu usei, seja ativa e resgate o contato. Então, às vezes, você tem alguém que interage com você, muitas vezes, mas você fica ali esperando que ela interaja com você. Então, nós já temos mais ou menos mapeado quais são aquelas pessoas que você acha, que você pensa que poderiam ser suas clientes. Você conhece o perfil delas, ou elas interagem de uma forma que se interessam pelo seu trabalho. Então, ao invés da gente esperar, né, a gente tem que dar o primeiro passo e buscar essa nossa cliente. A segunda dica prática que eu dou para vocês: comece de quem te conhece. As suas amigas, elas são as suas clientes e suas multiplicadoras. Porque com as amigas, com quem está próximo, a gente já é autoridade, a gente não precisa provar essa autoridade. Porque elas estão ali, elas viveram, elas sabem a nossa história. Então, são pessoas que a gente pode aproveitar para ajudá-las com a nossa contribuição, e elas também podem multiplicar isso para as amigas delas, as amigas das amigas. E quando a gente vende com referência, é muito mais fácil e rápido quando a gente precisa gerar caixa. E a minha terceira dica para vocês é: lute pela sua cliente ideal. Quebrar a objeção é expandir a consciência e gerar crescimento mútuo. Então a gente tem assim, será que se eu quebrar a objeção eu vou estar sendo chata? E eu quebrei isso com a Diana, porque ela quebrou a objeção e eu estou aqui hoje. E aí o que eu fiz? Quebrei a objeção com a minha amiga que está ali e virou minha mentorada também. A Graciela, então, ela é uma das minhas clientes agora. E ela entrou na mentoria comigo uma semana depois que a Diana quebrou a minha objeção e eu entrei na mentoria. Eu trouxe aqui os depoimentos das minhas clientes, mas assim, eu queria ressaltar que é muito mais do que dinheiro. É um ciclo de crescimento e evolução que a gente coloca outras pessoas no meio quando a gente se propõe a dizer um sim, apesar de condições desfavoráveis. Então hoje eu estou aqui nesse palco, que é algo que eu nem podia imaginar. Minha amiga que virou minha cliente está aqui comigo nesse evento, que é algo que eu nem podia imaginar também. E eu recebi depoimentos espontâneos das minhas clientes me agradecendo por eu ter ido procurá-las para ajudá-las através da minha contribuição. Então isso também ajuda a gente a quebrar essas crenças de eu não vou incomodar a pessoa indo atrás. E às vezes é justamente isso que ela está precisando e é justamente isso que ela espera da gente. Então a mensagem que eu deixo hoje para vocês que é quando a gente decide fazer, apesar de não ter tempo, não ter dinheiro, de ter condições desfavoráveis, a gente inicia um ciclo virtuoso de evolução. Não só para nós, para a gente evoluir como pessoa, como profissional, mas também para todas as pessoas que estão envolvidas nesse ciclo. E hoje vocês fazem parte aqui desse ciclo comigo. Obrigada.